Que a paz e a graça de Deus estejam sobre você neste novo amanhecer. Que este momento seja um abraço do céu para a sua alma, um sopro de alívio para o seu coração cansado e um lembrete profundo de que você não está sozinho. Há um Deus que te vê, que te escuta e que te convida hoje a caminhar ao lado dele. Respire fundo, feche os olhos por um instante e sinta. A presença de Deus já está aqui. Você acordou hoje com o coração agitado, talvez tenha dormido mal ou acordou com pensamentos pesados, lembrando de tudo o que precisa enfrentar. Eu sei. Muitos de nós começamos o dia assim, ansiosos, exaustos, carregando o peso de preocupações que parecem maiores do que nossa força. Mas há uma verdade que pode transformar completamente esse sentimento. Você não precisa enfrentar o dia sozinho. Hoje, vamos fazer juntos uma oração poderosa, centrada na oração que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Mas não será uma repetição automática. Será um mergulho espiritual, palavra por palavra, buscando compreender a profundidade e a beleza desse ensinamento divino. Porque quando Jesus disse, Pai Nosso que estás nos céus, ele nos entregou uma chave, uma senha para acessar o coração do Pai. E antes de seguirmos, quero que você receba também uma advertência espiritual, revelada por Padre Pio. Reze, espere e não se preocupe. A oração é a melhor arma que temos. Ela é a chave que abre o coração de Deus. Não ignore essas palavras. Se você está começando este dia com dúvidas, medos ou pressões internas, esta oração pode ser o alívio que sua alma tanto clama. Não há força mais poderosa do que um filho ou filha que dobra os joelhos e fala com o Pai Celestial, com sinceridade. Hoje, enquanto oramos, imagine o próprio Padre Pio intercedendo por você, levando suas intenções ao trono de Deus, tocando com amor aquelas áreas da sua vida que estão sem direção, sem cura, sem esperança de ti. Pai nosso que estais nos céus, começamos reconhecendo que tu estás acima de tudo, acima dos nossos problemas, acima das nossas dores, acima de toda ansiedade. O céu não está distante, o céu está presente quando chamamos teu nome com fé. Recebe, Senhor, recebe esta nossa oração como incenso suave diante do teu trono, e que cada palavra pronunciada hoje seja como uma semente de milagre plantada em nossos corações. A oração do Pai Nosso não é apenas uma sequência de palavras sagradas, é um mapa espiritual, um caminho que nos guia diretamente ao coração do Pai. Quando Jesus nos ensinou a orar assim, ele estava revelando segredos eternos, segredos que transformam a alma, curam o espírito e nos reposicionam diante de Deus. Comecemos pela primeira frase. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Essa é uma declaração de intimidade e reverência. Chamar Deus de Pai não era comum nos tempos de Jesus. Era revolucionário. Era uma forma de romper com o medo, com a ideia de um Deus distante. Jesus nos mostrou que podemos nos aproximar com confiança, com liberdade, como filhos amados. Em Romanos 8:15 está escrito, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Essa palavra, Abba, é uma expressão hebraica de ternura semelhante a papai. Não é apenas um título, é uma invocação de amor e confiança. Quando dizemos Pai Nosso, estamos nos colocando diante de um Deus que não apenas criou o universo, mas que nos conhece pelo nome, que se importa com nossos detalhes, que vê as lágrimas escondidas, os medos calados, os sonhos não ditos. E ao dizermos santificado seja o vosso nome, reconhecemos que Deus é santo, separado de tudo o que é impuro, cheio de luz, digno de toda honra. Aqui não pedimos nada, apenas adoramos, apenas reconhecemos que Ele é Deus e que sua santidade é perfeita. Padre Pio dizia,
Quanto mais você se aproximar de Deus na oração, mais sentirá a necessidade de santificar sua presença com reverência e temor amoroso. Você já percebeu como às vezes nos aproximamos de Deus apenas para pedir, reclamar ou apresentar uma lista de problemas? Mas o Pai Nosso nos convida a inverter a ordem, antes de tudo, adorar. Hoje, nesta manhã, Deus está te chamando para um novo nível de oração. Ele quer que você olhe para Ele não apenas como solução, mas como fonte de tudo. Ele quer ser amado, não só buscado nos momentos de necessidade. Ele quer ser honrado, não apenas requisitado. Vamos mais adiante. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse trecho é um chamado à submissão espiritual. Quando pedimos que o reino venha, estamos dizendo, Senhor, toma o controle. Quando pedimos que sua vontade se faça, estamos renunciando ao ego, aos próprios planos e entregando o comando a Deus. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho e acabou exausto? Quantas vezes insistiu em caminhos que só trouxeram dor, porque seguiu a própria vontade e não a de Deus? Padre Pio aconselhava, não se preocupe em entender a vontade de Deus, apenas deseje fazê-la. E é por isso que essa parte do Pai Nosso é tão transformadora. Ela nos ensina a confiar, a descansar, a aceitar que o céu é mais sábio do que nossos desejos, que os planos de Deus, mesmo quando parecem estranhos, são sempre bons. Agora pense comigo, e se você começasse o dia assim, todos os dias, dando a Deus o primeiro lugar, submetendo seus pensamentos, suas decisões, suas emoções ao reino, o que mudaria em você? Você teria mais paz, menos ansiedade, mais fé? Certamente. Porque quando o reino de Deus ocupa o centro da nossa vida, tudo ao redor encontra seu lugar. A vontade do céu nos alinha, nos cura, nos dá propósito. Por isso, nesta manhã, pare por um instante e repita com fé: Senhor, venha o teu reino sobre minha vida. Faça-se a tua vontade, não a minha. Eu confio nos teus planos. Underscore, 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 underscore. Chegamos diante do teu altar espiritual, não com orgulho, mas com a alma quebrantada. Na próxima parte, entraremos em um momento mais profundo. A oração sabemos que só em fortaleza podemos encontrar para hoje, perdão para o passado e livramento para o futuro. Neste instante, Senhor, oramos neste momento santo da manhã, erguemos nossas vozes e corações diante de Ti. Não estamos falando apenas de alimento físico, Senhor. Embora muitos hoje também estejam pedindo por isso, por provisão material, por um trabalho, por recursos, por dignidade, sabemos que este pão é também o alimento da alma, e por isso clamamos, dá-nos hoje o pão da paciência para suportar o que não podemos mudar. Dá-nos hoje o pão da sabedoria para tomar decisões com discernimento. Dá-nos hoje o pão da esperança, para não desistir diante dos obstáculos. Dá-nos hoje o pão da Tua presença, porque sem Ti nada faz sentido. Senhor, há pessoas que oram comigo agora e enfrentam situações difíceis. Alguns começam este dia com dívidas, conflitos familiares, enfermidades, solidão, desânimo profundo. Há mães que oram por filhos distantes, pais que choram por não conseguir prover, jovens que se sentem sem direção, idosos que se sentem esquecidos. Pai Santo, envia o teu pão sobre cada uma dessas vidas. Que nenhum coração saia faminto desta oração. Que ninguém que dobrar os joelhos diante de Ti hoje continue carregando o mesmo peso. Tu és o Deus da provisão, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus que abriu o mar, que fez cair o maná do céu, que multiplicou pães e peixes, e que nunca deixou um filho teu sem resposta. E assim oramos também.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ah, Senhor, quantas mágoas guardadas, quantas dores que já deveriam ter sido curadas, mas que ainda latejam como feridas abertas na alma. Ensina-nos a perdoar, Pai, a liberar o coração, a deixar ir o passado que nos prende. Sabemos que perdoar não é aprovar o mal, mas é entregar nas tuas mãos o que não conseguimos carregar sozinhos. Toma, Senhor, os nomes, as lembranças, os traumas. Leva contigo os grilhões do ressentimento. Liberta-nos da prisão da amargura. E se há alguém neste momento que precisa pedir perdão, que encontre coragem. Que o teu Espírito Santo conduza cada coração arrependido ao teu trono de graça. Porque o perdão liberta, o perdão renova, o perdão reconstrói. Padre Pio nos lembra com firmeza e ternura. Perdoar é dar ao outro o que Deus já te deu tantas vezes. E por fim, oramos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, sabemos que o mundo está cheio de armadilhas. Sabemos que nossa carne é fraca, que nossa mente se distrai, que o inimigo tenta nos seduzir com mentiras disfarçadas de verdades. Por isso clamamos por proteção. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos das más decisões, dos caminhos tortuosos, das palavras precipitadas, das alianças perigosas. Livra-nos da depressão, da ansiedade descontrolada, do medo paralisante, da ira destrutiva. Livra-nos dos laços do inimigo, das tentações escondidas, das quedas que parecem pequenas, mas nos afastam de ti. Coloca um escudo ao nosso redor, Pai, que os anjos do céu acampem ao nosso redor, como diz o Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E se hoje alguém cair, que caia nos teus braços. Que não se esconda, que não se afaste, mas que corra para ti, onde sempre há perdão, acolhimento e restauração. Underscore, 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 underscore. Porque sabemos que o teu amor é maior que nossa fraqueza, e que o teu poder se aperfeiçoa na nossa limitação. Agora, vamos mergulhar na próxima parte, um testemunho simbólico que representará milhares de corações que hoje precisam lembrar que Deus ainda responde, ainda cuida, ainda transforma. Era uma manhã como esta. Esta é a nossa oração. O sol ainda não havia despontado totalmente, mas e Clara, uma mulher simples, acordava mais uma vez com o coração pesado. Seus olhos estavam inchados, fruto de uma madrugada inquieta. A vida tinha sido dura com ela nos últimos meses. A perda repentina do emprego, a doença inesperada da mãe, o afastamento do filho adolescente, tudo parecia desabar ao mesmo tempo. Clara era daquelas pessoas que sempre carregavam um sorriso no rosto, mesmo com o coração quebrado por dentro. Mas naquele dia, ela não conseguiu sorrir. Sentou-se na beira da cama, olhou para o teto e sussurrou: Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor me ouve, fala comigo. Ela não esperava uma resposta imediata. Era apenas um desabafo, um clamor silencioso que ela nem sabia se Deus ouviria. Então, por impulso, ela pegou o celular, ainda sem saber o que buscar, e digitou: Oração da manhã, Pai Nosso. E ali, diante dos seus olhos cansados, surgiu um vídeo com esse mesmo título. Oração da manhã com o Pai Nosso Vertical Bar, oração poderosa da manhã para começar o dia com Deus. Clara clicou. E conforme as palavras da oração começaram a ser pronunciadas, algo dentro dela foi sendo tocado. Não foi uma explosão emocional. Foi como um fio de luz entrando por uma fresta num quarto escuro. Palavras como Pai Nosso, seja feita a tua vontade, livrai-nos do mal, começaram a fazer sentido para ela como nunca antes. Ela chorou, chorou como há muito tempo não chorava. Mas não era um choro de desespero, era um choro de alívio, de entrega, de sentir que não estava sozinha.
Que aquele Pai que Jesus ensinou a invocar estava ali, ouvindo. Naquele mesmo dia, Clara decidiu começar diferente. Levantou-se, lavou o rosto e, antes de qualquer coisa, ajoelhou-se. Repetiu o Pai Nosso com sinceridade e depois acrescentou suas próprias palavras. Palavras simples, mas carregadas de fé. Senhor, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu sei que o Senhor está comigo, me ajuda, me guia, me sustenta. Aos poucos, as coisas não mudaram do lado de fora. Mas Clara mudou por dentro. Ela passou a orar todas as manhãs, a confiar de verdade, a entregar dia após dia o pão, o perdão, a luta e o futuro nas mãos do Pai. E em questão de semanas, portas começaram a se abrir. Uma amiga indicou uma nova oportunidade de trabalho. O filho, tocado por uma conversa franca e cheia de amor, voltou a se aproximar. E a saúde da mãe começou a se estabilizar. Nada foi mágico, tudo foi milagre. Hoje Clara diz com convicção: a oração do Pai Nosso me devolveu o chão. Foi quando parei de tentar controlar tudo e comecei a confiar em quem controla tudo. Esse testemunho simbólico representa muitos que podem estar ouvindo esta oração agora. Talvez seja o seu caso. Talvez você se sinta como Clara naquela manhã, cansado, preocupado, quebrado por dentro. Mas escute, Deus ainda responde orações sinceras. Padre Pio dizia: Deus é servido por quem espera, por quem sofre, por quem confia. E é essa confiança que queremos cultivar agora, na próxima parte, a oração de entrega e confiança. Pai nosso, que estais nos céus, hoje, mais do que nunca, nos colocamos diante de Ti, não apenas como filhos que pedem, mas como filhos que confiam. Confiamos, Senhor, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando a resposta ainda não chegou, mesmo quando o silêncio parece mais alto do que qualquer palavra. Entregamos agora, diante do Teu altar invisível, tudo o que temos. Entregamos o que dói, o que pesa, o que nos preocupa. Entregamos também os nossos sonhos, os planos que ainda não se realizaram, os desejos que estão escondidos no fundo da alma. Senhor, Tu conheces nosso coração, sabes das orações que nunca foram ditas em voz alta, mas que choramos em silêncio. Sabes dos medos que tentamos esconder até de nós mesmos. Sabes das decisões difíceis que nos esperam neste dia. Por isso, Pai, hoje nós oramos: seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Não queremos mais viver correndo atrás do que achamos que é melhor. Queremos aprender a confiar no que Tu sabes que é melhor. Ensina-nos, Senhor, a descansar em Ti. Como uma criança confia no colo do Pai, queremos confiar nos Teus braços. Como uma ovelha se aquieta na presença do pastor, queremos descansar na Tua direção. Padre Pio disse: a oração deve ser insistente, perseverante e cheia de fé. Nunca desanime, nunca se canse de esperar. E é com essa fé perseverante que agora entregamos este novo dia nas Tuas mãos. Não sabemos o que ele trará, mas sabemos quem o controla, e isso nos basta. Te entregamos, Pai, os nossos relacionamentos, que sejam abençoados, curados, restaurados. Te entregamos as finanças, com a certeza de que Tu és o nosso provedor. Te entregamos as emoções, as ansiedades, os pensamentos que insistem em nos perturbar. Te entregamos nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos sonhos, nossos medos. Tudo é Teu, Senhor, porque no final, o melhor lugar onde qualquer coisa pode estar é nas Tuas mãos. Hoje, queremos dizer com sinceridade: Senhor, eu confio em Ti. E se a resposta não vier hoje, ainda assim eu confiarei. Espírito Santo, nos ajuda a viver essa confiança real, não uma confiança emocional, que vem e vai com o humor do dia, mas uma confiança sólida, firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Que o Pai Nosso deixe de ser apenas uma oração e passe a ser um estilo de vida, que a entrega de hoje se torne a base de uma vida de fé contínua. E se em algum momento ao longo deste dia a dúvida tentar entrar, se a ansiedade quiser roubar nossa paz,
Se o medo quiser nos paralisar, que possamos nos lembrar, já entregamos tudo nas mãos de Deus. E Ele não falha. Agora, neste momento sagrado da manhã, após termos orado com o coração sincero, clamado com intensidade e entregado tudo nas mãos do Pai, chegou o momento de declarar a fé com a nossa boca, porque quando falamos em fé, algo se move no céu. E quando unimos a fé com a palavra, o impossível começa a se tornar possível. Vamos declarar juntos, com ousadia espiritual e plena confiança em Deus. Hoje, eu declaro que o Senhor é meu Pai, e como filho amado, nada me faltará. Eu não caminho sozinho. O Deus dos céus vai adiante de mim neste dia. O pão de cada dia já está reservado para mim, porque meu Pai cuida de mim. Perdão é meu direito em Cristo, e eu escolho perdoar também. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque estou coberto pela graça. Diga com fé: hoje eu não temo o mal, porque Deus me livra e me guarda. Mesmo que o dia traga desafios, eu os vencerei pela força do Senhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu descanso nela. Meus pensamentos serão guardados pela paz que excede todo o entendimento. Minhas emoções serão estabilizadas pela presença constante do Espírito Santo. Padre Pio dizia com sabedoria: quanto mais você for tentado, mais deve alegrar-se, pois é sinal de que o Senhor te considera digno de combate. Portanto, se neste dia surgirem lutas, não tema. Você não está sendo esquecido, mas fortalecido. Deus está te moldando para algo maior, e você precisa declarar isso em voz alta. Neste dia, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu serei instrumento de paz, onde houver ódio. Serei canal de luz, onde houver escuridão. Minhas palavras edificarão. Meus passos serão guiados pelo Espírito. Eu sou embaixador do reino de Deus na terra. Declare ainda: nada neste mundo poderá me separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem presente, nem futuro. Hoje eu caminho em vitória. Caminho com Cristo, caminho com paz. E se o inimigo tentar me desanimar, lembrá-lo-ei que meu Redentor vive. Sou perdoado, sou fortalecido, sou amado, sou conduzido pelo céu. Você pode até não sentir agora. Pode estar orando com lágrimas nos olhos ou com a fé enfraquecida. Mas declare assim mesmo, porque a fé não é sentimento, é decisão. Padre Pio afirmava com convicção: a oração é a melhor arma que possuímos. É a chave que abre o coração de Deus. Use essa chave agora, com fé, com autoridade, com ousadia. E se ainda houver alguma dúvida no seu coração, declare isso também: eu creio. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Mesmo em meio à tempestade, eu confiarei. Mesmo sem ver, eu crerei. Mesmo sem sentir, eu avançarei. Pai querido, agora que chegamos ao final desta oração da manhã, com o coração cheio da Tua presença, queremos Te agradecer. Obrigado, Senhor, por este novo dia. Obrigado pelo dom da vida, pelo fôlego que enche nossos pulmões, pela esperança que renasce em meio às dificuldades. Obrigado por nos lembrar, através do Pai Nosso, que somos Teus filhos, que temos um Pai no céu que nos escuta, que nos ama, que nos sustenta. Obrigado, Jesus, por nos ensinar a orar, por não deixar a oração nas mãos dos religiosos, mas por colocá-la nos corações de todos os filhos. Obrigado por essa oração tão simples e tão poderosa, que atravessa os séculos e ainda hoje cura, liberta, transforma e nos reconecta ao Pai. Obrigado, Espírito Santo, por soprar sobre nós nesta manhã, por trazer luz às trevas interiores, por nos dar força onde havia cansaço, por reacender a chama onde havia frieza espiritual. E neste momento, querido ouvinte, eu te convido. Se esta oração tocou o seu coração, inscreva-se neste canal como um ato de fé. Isso não é apenas clicar num botão, é dizer para o céu: eu quero continuar nesse caminho, eu quero mais de Deus na minha vida. Deixe nos comentários esta declaração poderosa: Pai nosso, eu confio em Ti. Escreva com fé:
é um ato profético, e se quiser, compartilhe também os nomes das pessoas que você deseja que sejam cobertas por essa oração. Esta é uma comunidade de oração. Aqui, você não está sozinho. Lembre-se das palavras do Santo Padre Pio. Reze, espere e não se preocupe. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Hoje, escolha começar seu dia diferente. Em vez de correr, ore. Em vez de temer, confie. Em vez de murmurar, agradeça. Comece com Deus e Ele cuidará do resto. E se ao longo do dia você se sentir fraco, cansado, com medo ou perdido, volte a esta oração. Ou simplesmente pare por um minuto e diga, com toda a fé que houver em você, Pai nosso que estás nos céus. Essas palavras te reconectam, elas te reposicionam, elas te lembram quem você é e de quem você pertence. Que o Senhor te acompanhe por todo este dia, que Ele te proteja de todo mal, que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente, e que, ao fim deste dia, você possa deitar com a alma leve, dizendo, hoje eu caminhei com Deus, e foi suficiente. Amém.